Traição alguma pode ser usada como motivo para tirar a própria vida, a vida de quem você ama, simplesmente por vingança. Assim como mulher alguma justifica uma tragédia causada pela ruptura do próprio caráter. Nos últimos dias, temos acompanhado o caso de Thales Naves Alves Machado, um secretário do governo de Goiás que tirou a vida dos 2 filhos e logo depois acabou com a própria vida. Segundo registros e informações divulgadas na mídia, horas antes do ato, Thales publicou mensagens nas redes sociais expressando amor pelos filhos e em postagens apagadas indicou sofrimento emocional e o fim do relacionamento conjugal. A tragédia repercutiu nacionalmente, levando a prefeitura de Itumbiara a decretar luto oficial de 3 dias. Autoridades como o governador Ronaldo Caiado manifestaram pesar, classificando o episódio como um alerta sobre a violência doméstica e a saúde mental. Thales Machado, então secretário municipal de governo, era descrito como uma figura ativa na gestão local, ajudava as pessoas, bom pai, bom marido e não se envolvia em polêmicas ou escândalos familiares. E tudo aconteceu dentro da própria residência, no período da noite, sem sinais de arrombamento ou confronto com terceiros. Horas antes do crime, ele publicou conteúdos nas redes sociais. Entre esses conteúdos, haviam vídeos e mensagens direcionadas aos filhos com declaração de amor. E também foram registradas postagens depois apagadas com um tom de despedida, sofrimento emocional intenso e referência ao fim do relacionamento conjugal. Esse detalhe é importante porque indica estado mental alterado antes do ato, não uma decisão impulsiva de segundos. E na sequência dos acontecimentos, ele efetuou disparos contra os 2 filhos menores dentro de casa. As crianças chegaram a ser socorridas e levadas para atendimento médico, mas não resistiram. Depois disso, ele tirou a própria vida no local. As primeiras análises periciais e policiais divulgadas pela imprensa indicam autoria única. A investigação não apontou participação de terceiros nem planejamento com outra pessoa. O caso foi tratado como tragédia familiar com desfecho imediato. Outro ponto objetivo: a motivação oficialmente investigada é em investigação. O que existe de forma documentada são as mensagens deixadas por ele associando o sofrimento à crise conjugal. E isso é um dado de contexto, não uma conclusão técnica final de causa. Depois das confirmações das mortes, houve forte repercussão nacional. Órgãos públicos emitiram notas de pesar e o episódio passou a ser citado por especialistas como um exemplo externo de colapso emocional combinado com acesso a meio letal. O fato é que essa combinação de ruptura afetiva, a sensação de perda total de identidade, pensamento de tudo ou nada e desorganização emocional aguda é um conjunto que especialistas chamam de visão de túnel cognitiva, quando a pessoa só enxerga dor e fechamento e perde completamente a leitura de consequência. Tragédias assim não nascem de um evento isolado, nascem de um processo interno sem contenção. Não tem um gatilho sozinho, sabe? Isso já vem de um terreno emocional já inflamável. E transformar isso em debate raso de internet, foi culpa de X ou culpa de Y, não previne um próximo caso. O que previne é entender o mecanismo de deterioração mental, reconhecer sinais prévios e tratar crise emocional masculina como um tema técnico e não como fraqueza moral. Dor emocional não pode virar isolamento absoluto. O padrão que mais aparece em colapsos extremos é fechamento progressivo. A pessoa para de conversar de verdade, para de pedir ajuda, para de expor conflito interno. Continua falando superficialmente, mas não revela o que está desmoronando por dentro. Mensagens de despedida, organização de encerramento, declarações finais fora de contexto e tom de fim de tudo nunca devem ser tratados como drama ou chantagem emocional automática. Estatisticamente, quando esse padrão aparece junto com uma crise afetiva intensa, o risco sobe e o erro comum é ignorar ou minimizar.
Seja como for, uma crise conjugal não é gatilho suficiente para destruição, mas pode ser gatilho suficiente para revelar uma estrutura emocional já fragilizada. Por isso, maturidade emocional deve ser um treino de regulação. É aprender a suportar a frustração sem perder o controle da ação. O que aconteceu com o Thales e a família dele, infelizmente, não foi só o resultado de extremo descontrole, dor, tristeza e decepção. Foi algo mais profundo, atingindo inocentes por acreditar que o bem mais precioso, segundo ele mesmo, tinha sido destruído. A família com a suposta traição da esposa. Não justifica, não cabe tirar duas vidas e a própria vida por um erro, por uma falha de caráter do cônjuge. Nada justifica uma ação tão hedionda. Por isso, meus caros, é no impulso, no ápice da fúria que se diferencia um homem emocionalmente estável e capaz de dominar a si mesmo do homem incapaz de se vencer e de ocasionar o pior. Sabemos que o domínio próprio é uma das maiores virtudes que constituem o caráter humano e as emoções mais instintivas devem ser direcionadas à proteção da família. Por isso, no Código da Prudência, Lições Perpétuas e A Mulher Certa estão alguns dos maiores ensinamentos que confrontam e desenvolvem o intelecto, o crescimento pessoal e o autocontrole masculino. Neles, você entende a real postura do homem de valor. Inclusive, todos esses materiais estão no Mega Combo, que está em uma promoção relâmpago. O link está na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Porque, senhores, o tempo atual é de vigiar. E quanto mais você entende o seu dever como homem sobre a terra, mais você blinda sua mente e mais você estará protegido. Se você gostou deste conteúdo, me conte aqui nos comentários, deixe o seu like, que Deus os proteja sempre e até o próximo vídeo.